Leitura do livro Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles, capítulo 14. E então? Então nada, repeti, vagando o olhar na semi-obscuridade do meu quarto. Fixei-me na minha capa branca, nítida em cima da poltrona, voltei-me de bruços para a cama. Doía-me o ombro direito que se machucara quando ele me atirou no chão. Por que aquela brutalidade? Por que o ódio? Ou melhor, nem era ódio, era desespero. Amava como argumentava. Quando sentia o terreno falhar, levantava a voz, dava falsas risadas, gesticulava lançando mão desses pobres recursos que não convenciam nem o adversário nem a ele próprio. Abracei o travesseiro e o querido André. Eu devia saber que seria assim. Não, não fora meu amante, fora meu inimigo. E aquele beijo seco e arenoso? E aquelas mãos ossudas, contundentes, tantos ossos, tantos? Ele tinha ossos demais. O que é que eu fora buscar, afinal? O amor? Mas que amor? Uma lembrança tão sem beleza e daquela pode ser transformada na mais áspera das polêmicas. Nem prazer tivera, nem sequer a certeza de que minha mãe e ele eram amantes. Continuava a dúvida, pois o fato de ter me aceito não significava resposta, não significava coisa alguma. E então? Passei a mão no ombro dolorido, e então ficara aquela nódoa roxa, o ombro devia estar roxo. E além da nódoa, a despedida sob o céu que era roxo também. Tinha parado de chover quando ele abriu a janela. Os fusíveis deviam estar queimados. Ele tentou acender a luz, mas sentiu um indisfarçável alívio na escuridão. Tive a mesma sensação. Melhor não nos vermos, melhor nos separarmos como nos encontramos, protegidos pela noite. Você deve ir agora, repetiu ele em voz baixa e as mãos apoiadas na janela, sem se voltar para mim. Eu quis dizer qualquer coisa, mas não encontrei nada para dizer. Qualquer palavra seria representação e eu estava cansada demais para representar. Vesti o impermeável, toquei de leve meu braço e ele parecia petrificado. Está bem, Raíssa, não se preocupe, tudo o que aconteceu tinha que acontecer, mas você não tem culpa. Pela primeira vez ele falava baixo e no tom que eu tanto desejara. Apenas não senti nenhuma emoção. Apertei-lhe o braço afetuosamente, grata por aquele silêncio e por aquela penumbra. Saí sem olhar para trás. Quando a noite me envolveu no seu hálito roxo, eu tive uma alegria súbita de libertação. Retardei o passo procurando não pisar nos riscos da calçada. E sem saber por que lembrei-me do meu amigo professor de matemática, o professor Félix. Afinal, ele usava mesmo uma peruca? Nunca pudemos saber ao certo, aquele cabelo e aqueles teoremas eram sempre um mistério. Na nossa família há muitos mistérios, murmurara a tia Graciana, com seu lábiozinho curto, e na galeria dos mortos e dos vivos o mistério. E eu continuava sem saber. Mas essa dúvida já não me inquietava. Era como se eu tivesse me deitado ardendo de febre e amanhecesse assim, sem febre, apenas cansada. Então passou. Perguntei em voz alta a mim mesmo. Afastei o lençol e fiquei a olhar para o impermeável atirado na cadeira. O pobre André falando ainda em culpa. Mas culpa do quê? Santo Deus! Pensei voltando-me de bruços. A dor no ombro desapareceu. Falarei com ele. Tudo vai se arranjar. Pensei, fechando os olhos para dormir. Raíssa, Raíssa! Marfa estava debruçada sobre mim e sacudiu-me. Vamos, levante, mas depressa, compreende? Esse ombro está machucado, gemi. Pelas frestas da veneziana, vi que já tinha amanhecido, então bocejei, desgostosa. Marfa, estive esta noite com o André. Esta noite? Fui ao quarto dele, e dá tudo errado. Fiquei envergonhada, como se tivesse cometido um crime. Não é esquisito? Que horas você saiu de lá? Eu pensava que passava da meia-noite. Por quê? E o que foi que ele disse? Quase não falamos. Ele que fala tanto ficou mudo de repente, tudo tão sem graça, sabe como é? Na despedida pediu-me para esquecer o que houve. Nem ao menos nos olhamos nem isso. Uma decepção. Deitou-se comigo furioso, como se estivesse deitando com o diabo. Ela abriu as janelas e o dia estava cinzento. Vamos, vista-se depressa. Que horas são? Quase 2. Disse ela num tom que não reconheci. Que foi, Marfa? Vamos, vista-se. Atirei longe o lençol. Mas que foi que aconteceu? Ela sacudiu a cabeça num gesto exasperado, enfiou os dedos nos cabelos em desordem e puxou-os furiosamente para a nuca. Os olhos tinham a mesma expressão patética com que enfrentava as ressacas. O André, compreende? O que é que tem o André? Responda. O que é que tem o André? Gritei saltando da cama. Minhas pernas estavam tão bambas que precisei apoiar-me na poltrona para não cair. O que foi que aconteceu com ele?
Ela encarou-me, falava em voz baixa, sem despregar os olhos de mim. Cortou os pulsos, compreende? Cortou os pulsos essa madrugada está no hospital. É grave? Foi encontrado agonizante. Cruzei os braços no peito e verguei para frente como se estivesse levando um soco. Agonizante? A dona da casa viu que ele não apareceu para o café. Estranhou. Bateu na porta e nada, compreende? Então resolveu entrar. Ele estava de joelhos ao lado da cama, o colchão empapado de sangue. De joelhos? Sim, de joelhos, os braços estendidos em cima da cama, agonizante. Daí ela avisou sua mãe. Estão as duas lá no hospital. Eu estava saindo para o escritório quando me telefonaram. Agonizante, Marfa? Agonizante? É, ela deu um murro na mesa e acendeu um cigarro. Mas vista-se logo, temos que ir ajudar sua mãe. Ela está sozinha com a tal dona da pensão. Comecei a tremer. Minha mãe? Minha mãe? Meu Deus, a minha mãe? Ela falou com você? O que foi que ela disse, Marfa? Só falei com o enfermeiro. Ele estava afobado e ia ajudar o médico na transfusão. Falou em ligar o sangue, sei lá. Ligar o sangue? O sangue correria do frasco para o tubo e do tubo para a agulha à procura da veia. Era preciso encontrar os caminhos depressa. André, depressa. Apertei o queixo para que os dentes não se chocassem um contra os outros, ou fazendo o horrendo som de castanholas. Apanhei o vestido caído no chão, em cima dos sapatos tombados, um ao lado do outro, enegrecido pela chuva, e meu Deus, meu Deus, meu Deus, fiquei repetindo. Meus lábios estavam grudados como se entre eles houvesse cola. Como uma nitidez atroz, revia o casarão no meio da tempestade e a mulher do alto da escada, o sorriso verde, a valise preta na mão. Não era parteira, era a morte. Marfa olhou-me fixamente. Que morte? Teve um gesto impaciente. Raíssa, pare com isso, compreende? Não faça aquela agora a histérica, porque não tem ninguém para cuidar de você. Vamos. Não fique aí parada, vamos. Afundei a cara no vestido e fiquei chorando bem baixinho para não irritá-la. Chorando baixinho, encolhida, com vergonha da minha nudez, mas sem forças para cobri-la. Eu podia ter impedido. Impedido? Não seja pretensiosa. André era capaz de abrir as veias dos dentes nos dentes se alguém se lembrasse de lhe tirar a navalha. Mas vamos, vista-se depressa. A chuva recomeçara a cair e minha mãe. Havia luz no quarto quando saí. Quando voltei, a porta estava fechada, mas atrás da porta eu pude sentir que ela me olhava. Sabia de tudo. Marfa, ela sabe? Tia Graciana entrou fechando o peito da gola da camisola, o lábiozinho curto tremia, molhado de lágrimas. Minhas queridas, estou tão chocada, o pobre André. E Patrícia? Como deve estar sofrendo com tudo isso? Eu estava perto quando telefonaram. Vi, então, que algo tinha acontecido, porque ela foi ficando branca e tão branca. Pensei que fosse qualquer coisa com Samuel ou mesmo com vocês. Fui buscar depressa meu vidrinho de água de melissa, mas quando voltei ela já parecia ter se recobrado. Oh, criatura extraordinária! Nunca vi controle igual. André cortou os pulsos. Foi dizendo enquanto saía. Não acorde a Raíssa. Pediu ainda. E não disse mais nada. Fiquei na maior aflição? Me conte agora, Marfa, como foi tudo isso? Bem, ele cortou os pulsos de madrugada, está no hospital. Também não sei detalhes, tia. Mas aonde vocês vão? Eu gostaria de ir junto. Não querem que eu me esperar? Ao mesmo tempo, eu não sei se terei coragem. Eu fico tonta quando vejo sangue. Pobre da Paty. Tão amiguinhos. Ele era uma flor. Marfa me conduzia como se conduz uma cega. E quando entramos no elevador, Dionísia apareceu na porta do apartamento e encarou-me. Não me olhe assim, que eu não queria isso. Ninguém queria, Marfa, disse Marfa, acendendo outro cigarro. Colocou-o entre os dedos, entre os meus dedos. Se ele cismou de se matar, quem é que podia impedir? Já tinha tentado 2 vezes, compreende? Essa é a terceira. Lembrei-me da cicatriz no pulso ossudo. A terceira. Quem foi que te contou, Marfa? Bem, foi a tia. Tivemos uma longa conversa sobre isso e ele tinha mania de suicídio. E não devia, compreende? Então as voltas com a igreja não combina. Ninguém me disse nada. Por que é que ela não me avisou? Avisar para quê? Perguntou Marfa, cobrindo a cabeça com um capuz. Arrastou-me com a violência para o meio da rua. Eu tenho nojo de guarda-chuva, mas ainda acabo comprando um. Onde há um táxi numa hora dessas? Onde? Bem, escondi a cara na gola do impermeável e a chuva caía mais branda. Ah, se ao menos desabasse uma tempestade, era preciso que fosse uma tempestade. A gente ressuscita a qualquer tempo, menina. Afundei a cabeça no peito de Marfa. André, respire fundo, resista, resista.
Raíssa, controle-se, pare de gritar que estamos dando escândalo. O que vai ser da minha mãe? O que vai ser dela? Raíssa, não adianta, compreende? Não adianta gritar. Controle-se, por favor. Apoiei-me no seu braço e fechei os olhos. Os carros passavam lotados. E a chuva escorrendo numa chuva mansa, sem caráter. Ah, por que o céu não despejava de uma vez toda a sua água? Era bom afundar logo para a gente não, mas seria preciso muita água. Seria preciso um mar para nos afogar. Marfa, ela me aconselhou tanto. Aquele táxi estava livre, por que não parou? Ah, o grande cão. Ela me aconselhou a ir para o mar. A minha querida Patrícia e minha querida... Gemi sufocando soluços. Eles ficaram juntos, eram então felizes juntos. Marfa, Marfa, ele não pode morrer. Ela precisa dele. Quer dizer que você o devolve? Muita generosidade da sua parte, acrescentou ela, tentando sorrir, mas seus lábios pareciam gelados. Eu não fazia ideia de que você fosse tão generosa assim. Através das lágrimas encarei a suplicante. Eu vi então os seus olhos estrábicos estavam apenas tristes. Afastou os cabelos para que se empastavam na minha testa. Chorar na chuva tem essa vantagem, ninguém percebe que a gente está chorando. É só não dar berros, viu? Você tem um lenço? Tome o meu. Já não chamava os carros com paciência inicial, estávamos completamente molhadas, não importava mais nada. Restava-nos ficar olhando os carros que iam e vinham e que às vezes espirravam um jato de lama em cima de nós. Marfa, eu sei que eu sou mesquinha, eu sei que não prestou atenção, mas juro que daria minha vida em troca da vida dele se com isso fizesse sofrer menos. Eu daria minha vida. Então, tá certo, tá certo. Eu não quis te ferir. Chega de ferimentos para o meu gosto, aferidos demais. Fiquei imóvel, em suspenso. Senti agora a presença de André ali do lado, os maxilares contraídos, as mãos escondidas nos bolsos. Há o tempo de espalhar e o tempo de juntar, o tempo de odiar e o tempo de amar. Ele repetiu enfático. Passar o tempo de ferir e chegar o tempo de cicatrizar. Que se fechassem depressa os cortes, desejei vendo a água da chuva correr para o bueiro. Fechei os punhos, nada podia fazê-la parar. Nada. Um carro brecou, roçando em nós. Marfa abriu a porta e empurrou-me para dentro. Entrou em seguida. O senhor é um santo, disse ao chofer. Deu-lhe o endereço do hospital e acendeu um cigarro. Precisava chover justamente hoje, não? Fez uma pausa e fungou exasperada. Mas ele não ia ser padre? Então, como é que ele decidiu se matar? Não há um inferno para os suicidas? Ele não podia fazer isso. Bem, ele via na morte uma espécie de sacrifício, comecei baixinho. Também não sei se sacrifício será esse, também não sei. Mas, quando me abriu a porta, eu sei que já estava resolvido. Prossegui, enxugando as mãos. A decisão já estava tomada, era como se ele estivesse à minha espera, como se precisasse de mim para isso. E calei-me, e fiquei olhando o homem colhendo as laranjas que tinham rompido o pacote e se espalhavam pelo chão. Algumas rolavam para debaixo dos carros. Marfa arrancou o capuz. Esse calor e essa chuva, resmungou cruzando as pernas. Examinou a meia que se rompera no tornozelo. Tem pessoas que nos são endereçadas como cartas, compreende? É como se alguém pusesse uma carta no correio para chegar direitinho em nossas mãos. Lindos os tais envelopes fechados. Mas abre para ver. Tia Patrícia parece ter sido escolhida a dedo para receber essa bomba. Ficamos em silêncio, olhando em frente, e o motorista grandalhão e moreno guiava com calma. A cantarolar baixinho uma canção napolitana. Cuore, cuore ingrato. Era só o que ele sabia da letra. O resto era um lá 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 lá, que desfiava meio distraidamente. Entrelacei as mãos que formigavam. Marfa, eu quero rezar. Pois reza. Ah, não é isso, eu quero ficar na igreja. Se eu for pedir esse milagre, estou certa de que Deus me atenderá. Eu sei que não vai me negar essa graça. Será uma oportunidade que dou a ele e a ele que me dei. Acrescentei animando-me. Inclinei-me para o motorista. Por favor, volte até a avenida depressa. Ela atirou a ponta de cigarro pela janela e encolheu os ombros. Meio das lágrimas, descobri que era esse o gesto da minha infância. Raíssa, mas onde está seu lenço? Procurei-o no fundo do bolso. Estou melhor. Quer se confessar? Senti uma última lágrima descer sinuosa e a espalhar pela minha boca. Eu já me confessei, padre, e agora eu espero um milagre. Ele baixou os olhos encobertos por uma membrana como os olhos dos cegos, e parecia apreensivo. Um milagre? É caso de doença? Meu irmão está agonizante.
Ele calou-se e eu vaguei o olhar pelas nódoas da sua batina e depois desci até os sapatos cambaios de bicos redondos. Tinha pés de menino. Se precisar de mim, me procure, pediu com doçura. Passou a mão na minha cabeça e Deus te abençoe, filha. Seus passos ressoaram frios na poeira da laje e se perderam novamente. Em algum vão da igreja alguém tossiu. Abri o lenço para que secasse o calor das velas e apoiei as costas na parede. E de repente tudo aquilo me pareceu já ter acontecido há muito tempo. Era como se em outra tarde igual eu tivesse estado naquele mesmo lugar, fazendo os mesmos gestos e à espera do mesmo milagre, enquanto secava os olhos e o lenço molhado de lágrimas. Tudo estava disposto como se já estivera antes. O acontecido ia se repetir. Por experiência eu sabia que nada podia ser mudado, embora me doesse a certeza do inevitável. Eu cheguei a sentir um certo alívio, porque esse desespero era meu conhecido e por conhecê-lo eu podia agora suportá-lo. Não haveria milagre. Dentro em pouco Marfa apareceria sem pressa, naquele andar de quem não precisa mais se apressar, e diria, acabou-se, compreende? Ou nem diria nada, apenas me lançaria um olhar penalizado, e eu ficaria sabendo do acabou-se. Lembrou-me do nadador tragado pelas ondas e do meu rancor pelo mar, que não esperou pela corda. Mas eu lembrei-me, também, de quando chegou a noite e eu vi as ondas estourando na pedra. Eu esqueci o nadador. Ah, eu amava o mar. Amava-o acima de tudo, e podia acontecer o que fosse, e eu continuaria a amá-lo com um amor que seria uma condenação, se nele não houvesse alegria. Que importavam os nadadores que iam e vinham? Ele continuava. Cruzei as mãos. Seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, mas que ao menos, meu Deus, ela não sofra muito. Em meio de um desfalecimento, eu vi quando Marfa chegou, aproximou-se e ficou me olhando com uma certa distância. Levantei-me e esperei que ela dissesse o que tinha a dizer.